Seja muito bem-vinda. Oi, Sabrina, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você nessa entrevista, que eu espero que seja bem produtiva. Coraçãozinho para você também. Com certeza. Eu gostaria que você apresentasse um pouquinho, do seu trabalho para o público que está nos assistindo agora. A gente sabe que você tem inúmeras atividades, afinal são quase 3 décadas de trabalho, de atuação na dublagem como atriz, então são muitas as atividades que você vem exercendo, dentro, e fora do Brasil, porque a gente sabe também que a sua voz é levada, né, internacionalmente para muitos outros canais. Olha, eu comecei com teatro com 10 anos, e daí eu fui vivendo uma carreira de teatro ao longo de muitos anos, quando eu entrei para fazer rádio, porque era uma paixão. Então, trabalhei em rádio como locutora de rádio, trabalhei na Rádio Nacional FM, trabalhei na Rádio Tupi FM durante muitos anos, aquela rádio de elevador, né, que falava eh, 101 cordas, né? Que falava assim, almoço com música, num oferecimento do restaurante Rios, que nem existe mais, né? Depois disso, eu vim a trabalhar também em rádios mais atuais. Vamos lá, agora você vai ganhar a camisa aqui da rádio, uma rádio mais atual, e também gravando muita coisa para telefone. Fiz muita URA de telefone, muitas chamadas de telefone, muitas vozes de elevador, e também trabalhei e ainda tenho a minha voz na Embratel há muitos anos, fazendo chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. E as pessoas me escutam lá fora porque eu falo para quem está fora. Due to technical problems abroad, your call cannot be automatically completed as dial. Please check the number or dial 000-111 for informations. Então, essa coisa ficou lá fora. Eu me escutei da Índia, você imagina, Sabrina? Eu tinha viajado, Maravilha! viajo há muitos anos, eu estou falando de 94, 1994, escutei minha voz. Aí eu migrei para dublagem, entendeu? Fiz jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, porque eu gravava muitos institucionais. Então, nesses institucionais, eu falei, vou fazer jornalismo, porque aí eu posso escrever também o que eu falo. Foi uma experiência maravilhosa, só que aí caí na dublagem, cheguei a concluir a faculdade, caí na dublagem e hoje em dia eu dublo, sou diretora de dublagem, também sou coach de atores, que eu fiz TV também, fiz TV um tempo e fiz assistência de direção em filmes. Então, gosto de dar uma pincelada em tudo. Aí sou coach de alguns atores para trabalho de TV. E também sigo aí na dublagem, com direção, com filmes, com uma porção de coisas, graças a Deus, enquanto a inteligência artificial deixar. Pois é, esse é o tema principal da nossa entrevista hoje, né? A gente está vivendo um universo mais presente, cada vez mais presente, da inteligência artificial, ocupando inúmeros espaços na vida laborativa e na vida cotidiana. E a gente sabe que a inteligência artificial ela é muito útil e, claro, né, sempre como um instrumento de auxílio para todos esses trabalhos que são exercidos de diversas maneiras, mas a gente sabe também que, assim como a gente vai evoluindo para o bem, existe sempre aquela chance de evoluir para o mal, e existem casos também muito difíceis até de lidar nessa atividade, por exemplo, do entretenimento, da cultura, onde a inteligência artificial vem sido utilizada para violar direitos autorais, direitos da Exatamente. voz, da imagem. E vamos falar Isso. então um pouquinho sobre isso, como você vê esse problema sendo crescente cada vez também mais, acompanhando mesmo a evolução da ciência e da tecnologia, e ocupando talvez esse espaço ruim, trazendo essas trevas às vezes, né, nesse período da inteligência artificial crescente, também no momento das artes, né? Como a gente pode A gente combater está isso? exato, você disse, estamos aqui para salvar o artista, porque dublagem é arte. Dublagem não é tecnologia. Dublagem é arte, é rito. E é isso que a gente leva. A gente não é uma máquina
Cada um de nós contribui para aquele personagem em outra língua ter vida na língua atual. Não adianta usar um computador para fazer isso. Então, qual é a única forma da gente conseguir barrar esse processo? Não é barrar, mas regulamentar. Nós estamos numa luta, Sabrina, intensa, com a hashtag dublagem é arte. Hashtag dublagem é arte. Os dubladores já estamos no Congresso com uma sugestão. Já passamos de ideia e hoje somos uma sugestão, a sugestão de número 7. Então, quem estiver nos ouvindo, por favor, vote. Vote com a sua conta Gov. Entre na sua conta Vote e coloca lá, sugestão número 7. E nos ajude, porque você vai estar sendo ajudado. Vai continuar recebendo em casa um filme de qualidade, uma novela de qualidade, um desenho animado. Você não vai estar sendo substituído por uma máquina. Você está lá com atores vivendo, transmitindo para você arte. Isso é que é a grande luta. Sem isso, vamos ser atropelados em pouco tempo. E aí, meu amor, futuro a Deus pertence, né? Não sabemos. Estamos lutando, vamos lutar pela arte até o fim. E esperamos que a gente consiga. Afinal, Davi não conseguiu ganhar de Golias? Quem sabe a gente também consiga ganhar desse Golias, defendendo a arte, um Necessário, né? direito humano, não é mesmo? A arte é um direito humano. Talvez até as pessoas estejam conhecendo a minha voz, né? Com Assim, certeza, são porque muitas quem me as atividades também nos filmes, nas séries, nas novelas, né? Existem atrizes que você vem dublando, inclusive sempre que elas estão aparecendo, né? Nesses trabalhos de TV, cinema. Então, com certeza as pessoas vão ouvir e vão identificar. Agora, imagine só, né, a importância realmente da gente sempre lembrar que não é qualquer pessoa que faz a dublagem, não basta simplesmente pegar um, um artigo de som, de microfone e achar que pode fazer. A gente tem visto muita coisa legal de gente se animando, até mesmo pelo YouTube, pelos canais de streaming, brincando com isso, jovens, né, que queiram até fazer isso de forma divertida, e isso eu acho que é uma forma de incentivar pessoas. Mas é claro que existe técnica, existe todo um estudo, você fez, a gente outro dia estava conversando que temos juntas aí na nossa trajetória a CAL, né, a Casa de Arte Laranjeiras, então, assim, é um trabalho que o teatro, ele realmente, ele faz com que a gente tenha essa necessidade de buscar esse conhecimento. A dublagem, ela é arte, mas ela também traz uma bagagem, né, de conhecimento, de informação para aquela pessoa que vai atuar nessa atividade. E principalmente, né, o que você falou, que eu achei de extrema importância, a arte, ela vem da humanidade, né? Então, dublagem é arte sem o sentimento, sem a paixão humana, que é algo que a inteligência artificial não vai conseguir Exato. agregar, E a gente não faz a existe, né? versão, com certeza, e a gente faz a versão brasileira. E quando você tem vários atores no estúdio, você tem o olhar de cada um deles sobre seu personagem. Então, a gente vai alterando o texto. A gente não vai atrapalhando a tradução, mas você vai adaptando esse texto à nossa realidade e assim transmitindo cultura. Cultura, isso é muito importante, entendeu? E não é simplesmente uma tradução, uma aculturação, né? Uma tradução literal que vem de um outro país. Você adapta à nossa realidade. Isso é de forma artística, não é de qualquer forma, de forma artística. Eu acho que isso é o grande diferencial da dublagem feita com arte por humanos, entendeu? Eu não imaginei que fosse viver para ver isso.
Para mim, isso era coisa de filme que eu dublava, ou que era dublado por queridos colegas. Eu não imaginava que eu fosse entender o que é você barrar um androide, que é o que tem nos filmes de nave espacial. Hoje eu entendo. Então, é essa a nossa grande luta. Por exemplo, eu fiz Maria Isabel Dias, que é uma atriz que eu gosto muito, que é a Soli, a Soledade Nunes, da série Vis-a-Vis, do Netflix. Esse papel foi tão incrível, Maravilhosa. mulher maravilhosa. E ela era tão amorosa em espanhol, né? Poder transmitir esse amor, esse carinho que ela tinha pelas outras presas, ela inclusive é um pouco parecida comigo. Em português, foi um trabalho que eu tive momentos de chorar no estúdio. Eu chorei. Eu fiz cenas chorando, porque a gente entra em empatia, entendeu? Então, isso vai para as pessoas. E também os próprios produtores dos filmes, as pessoas que ganhariam com barateando o custo através de inteligência artificial, têm que perceber que é uma economia perigosa, porque o público pode não ter a aceitação, porque é uma coisa, por melhor que seja feita, não é a mesma coisa, sabe? A aceitação pode derrubar muitos projetos aí. Como já tem muita gente reclamando que o conteúdo é feito por inteligência artificial, já tem muita gente reclamando. Por exemplo, nós fizemos a Mulher Maravilha, eu fiz a Doutora Veneno, que é uma personagem. Eu usei artifícios que veio do teatro, gargalhadas de bruxa, que minha mãe, Maria Lídia Gomes de Matos, uma grande psicóloga, parapsicóloga, ela foi atriz quando era novinha, e ela fazia bruxas. Então, as gargalhadas de bruxa que eu aprendi na minha infância com a minha mãe, eu usei para fazer Doutora Veneno. Quer dizer, então, olha quanto conteúdo, não é mesmo? Olha quanto conteúdo que a gente pode oferecer. Fiz uma vez também uma atriz, a Alejandra Borrero, numa série chamada Açúcar, numa novela. Ela era muito boa atriz. Ela é a dama do teatro da Colômbia. Eu falei, gente, como é que eu vou dublar a dama do teatro da Colômbia? Eu puxei tudo. Eu sou muito fã de Fernanda Montenegro. Eu assisti a Lágrimas Amargas de Petra von Kant 16 vezes, para você ter uma ideia. Inclusive, eu fui falar com ela, imitar ela para ela mesma. Eu tinha 16 anos. Você sabe que eu puxei Fernanda Montenegro para fazer ela? Eu gostava de imitar a Fernanda. Teve uma cena que era de um conteúdo tão dramático que eu falei, não posso, tem que imitar a Fernanda. Eu fiz. Meu piano. Ah, estão tirando o meu piano, eu não acredito nisso! Aí a gente vai, a máquina não vai fazer. Maravilhoso, maravilhoso. Entendeu? A máquina não vai fazer a Fernanda. Não é que eu imitei Fernanda, eu me inspirei em Fernanda, que é uma grande dama do teatro. Eu me inspirei em Fernanda, não ficou igual. Mas até porque você tem boca, você tem sincronismo. Mas a Fernanda foi uma inspiração. Então, eu quero dizer isso tudo porque o que você joga no seu trabalho é a sua mãe, é a atriz que você gostava, é uma pessoa que você viu na rua, é um sofrimento que você teve na sua vida, que você entra em empatia e utiliza aquilo para o personagem. Você dá a sua alma ali, entendeu? Por isso, dublagem é arte. Não é uma coisa simples e é difícil. Eu fui uma pessoa que fazia dublagem brincando, com gravador, junto com Silvia Começa Goiabeira. assim, né? Brincando, Eu até se dublava descobrir esse talento, né? Silvia Goiabeira, que era uma dubladora, minha amiga, que na época não era dubladora, era uma menina como eu, uma jovenzinha, e a gente pegava aquele gravador antigo de apertar o dedinho
e ficava junto com o irmão dela, Paulinho, que era um querido amigo também, brincando de fazer novelinhas em fitas cassetes. Depois ela se tornou uma grande dubladora, que fez a voz da Yasmin no Aladdin, muito conhecida também. Ela faz vários personagens, uma atriz maravilhosa, e também acabou. E eu me tornei dubladora. Aí depois a gente foi o quê? Fazer curso de teatro, a gente foi se profissionalizar, depois a gente fez curso de dublagem, depois a gente bateu a cabeça há anos, e hoje chegamos aqui, com quase 30 anos de profissão, de Para o dublagem, né? nosso deleite. Você sabe, Sabrina, eu fiz a Margaret Thatcher na série The Crown. Maravilhosa. E ela já fazia um tom de voz, mas, Vossa Majestade, nós estamos em uma guerra. E aí eu volto a falar da minha mãe. Maravilhosa. Ela sempre gostou de textos clássicos e a gente sempre brincou de declamar textos clássicos, coisas bonitas. E tinha um texto que a Margaret Thatcher falava, que era um texto do inglês antigo, e estava traduzido numa linguagem absolutamente popular. Você, quando ela falava though. Então eu tive que parar a gravação e tentar transformar aquilo num tu estás, num português clássico, para a gente poder criar um clima de Margaret Thatcher lendo Shakespeare. Quer dizer, são coisas Belíssimo. são coisas que não dá para. É muito plural isso. Você vê, por exemplo, eu faço a Paris Hilton, bichinhos com vozinhas assim. Então, essa brincadeira toda, entendeu? Essa coisa assim. Tem um personagem chamado Sandy Corfalli, que, de uma novela aí que o povo ama. Está se tornando um fenômeno a novela, porque eu inventei umas coisas para ela. Como a Juraciara Jacovo, que foi minha professora, a voz da Scully do Arquivo X, eu tive uma excelente professora do Casal 20, a Stephanie Powers, que fazia a esposa do Jonathan, Jennifer Hart. Ela, ela usou para Jennifer, isso ela fala, o paixão, o tesouro, vida. Eram coisas que ela chamava o marido dela na época, porque a Jennifer mesmo só falava darling. Casal 20 se tornou um sucesso no Brasil através de André Filho, o saudoso André Filho, e a minha queridíssima Juraciara Jacopo, graças a esses dois maravilhosos que deram alma para fazer esses dois personagens. Então, é uma coisa que não tem como. Eu sou muito amiga de Marisa Leal, uma das pessoas que encabeça, diretora da nossa associação de dublagem, a ADDC, que é em homenagem ao queridíssimo Dário de Castro, que fez a voz do Liam Neeson no filme A Lista de Schindler. Maravilhoso. Ele já partiu no Covid. Ela é a nossa diretora da nossa associação e está encabeçando essa luta junto com a queridíssima Adriana Torres, que também é uma super dubladora, que dublou aquela passarinha azul daquele filme. Ai, meu Deus, esqueci o nome do filme dos passarinhos. Mas ela é maravilhosa, são ícones. E outros tantos que estão lutando bravamente, nossos colegas, que eu não quero esquecer o nome de ninguém, em busca dessa regularização. A Marisa, ela fez a voz da Yasmin, a Yasmin não, Pequena da sereia. sereia, da pequena sereia. A Yasmin foi a Silvia, da pequena sereia, a Ariel. E do E ela Baby, do Baby hã? Sauro, E né? do Baby Sauro. Não sei se O o pessoal Baby mais não jovem era vai saber assim. isso do Baby O Baby Sauro, o mas era. Baby o Baby não é a mamãe, não era assim. Não é a mamãe, era um homem que fazia. Marisa deu uma vida a isso. Quantos bonecos de Baby não foram vendidos por aí por causa da alma que a Marisa Leal deu ao Baby? Quantas bonequinhas da sereia foram vendidas nos franchising do filme? Então,
Eu acho que esse é um olhar que o povo do business deve pensar também. E não só no budget, na grana imediata, Exato. porque pode se tornar uma economia porca. Eu faço um paralelo com a moda. Vamos fazer um paralelo com a moda? Vamos imaginar que um filme seja um desfile de moda, aonde as modelos vistam roupas, não é? Você pode pegar robôs andando, fazendo trejeitos e vestindo as roupas. Robôs incríveis, mas não substitui as manecas do mundo inteiro. As Giseles Bündchens, e a energia, e a classe, e o glamour. Será que os androides teriam? Essa é que eu digo que é a alma, porque nós vestimos filmes, nós somos modelos. Qual a diferença de uma pessoa que é fã de dublagem para aquela pessoa que é dublador? Vamos fazer novamente o paralelo com os modelos. A modelo tem que ter determinada altura. Por quê? Para que ela seja muito alta para valorizar a roupa, para que todos vejam. Segundo, ela tem que ser muito magra. Por que que ela tem que ser muito magra? Para que a roupa tenha um caimento perfeito, para que as pessoas vejam a roupa e não os sinais particulares dela. O peito grande, bonito, o bumbum bonito, isso não interessa. Interessa apenas ver a roupa. Ela tem que saber desfilar, ela tem que ter glamour, ela tem que ter isso tudo. Isso tudo é aprendido. Você aprende a aumentar a altura da sua voz, você aprende a emagrecer a sua voz onde ela tem que emagrecer, você aprende o pivô, você aprende o caminhar para lá e para cá, você aprende o mexer com traje para que todos. É isso que é arte. Por isso que não dá para ser substituído. Vai substituir a Gisele Bündchen? Vai substituir a Naomi Campbell na hora de vender um pata por ter? Não vai uma roupa linda dessas? Não vai. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? E vamos lutar pela regulamentação, não é mesmo? Cada um com o seu. Essa sugestão número 7 é a que mais casa conosco, é a que mais oferece a verdadeira segurança para nós, para a gente conseguir transformar isso numa PL e poder lutar por algum direito. E lá na frente, eu acredito que sejam os próprios produtores, os próprios realizadores dos filmes que vão agradecer, porque faz uma economia, pensam em fazer economia, mas isso, lá na frente, e aí? Como é que vão ficar os números? Pensando mercadologicamente, tem que pensar também que o filme tem que ser assistido por gente, né? Ele ainda não vai ser assistido por IAs, não é mesmo? Quem for acessar hashtag dublagem é arte, vai ver Ricardo Schretzer falando, vai ver Alfredo Martins. Sabe quem fazia? Alfredo Martins, para quem é das antigas, o homem do fundo do mar. Ele era um dos galãs do Dallas. Alfredo Martins está lá falando também. Nós estamos pegando os ícones da dublagem para gravarem os videozinhos para falar para o pessoal a importância de valorizar essa arte, que entra na nossa casa, que alimenta o nosso emocional, não é mesmo? Quantas pessoas hoje em dia que a diversão é preparar uma pipoca e passar o final de semana vendo série, vendo filme? Um dia desses, uma fã da novela me ligou desesperada. Isabela, o que acontece? Não está mais dublada? A novela não está dublada a partir do capítulo tal. Falei, não sei, querida, não sei o que aconteceu. Uma coisa muito forte também, que existe o timbre, não é? O timbre de voz de cada um. Isso é muito sério. Por exemplo, a Elizabeth Taylor, que é uma atriz, uma estrela, né, de Hollywood, que já partiu também há uns 15 anos, a Elizabeth Taylor
Ela tinha uma voz muito assim: "I know, it's very important". Era uma voz muito assim, que dentro do imaginário americano torna a mulher extremamente atraente. Você vê que Marilyn também tinha uma voz assim, que não ecoa em nada no nosso universo. Quem fazia a voz de Elizabeth Taylor? Sumara Luiz, nossa querida que partiu há pouco, que também era a voz de Sabrina Duncan, das Panteras, era a voz também da Gata e o Rato, maravilhosa. Ela, com aquele charme, aquele glamour dela, fazia a voz da Elizabeth Taylor, junto também com outra incrível dubladora. Era a Sumara Luiz e a minha querida, me fugiu o nome, uma outra maravilhosa também, que eu ainda vou lembrar. Ah, voltando a lembrar, a Adriana Torres fez Rio, a passarinha do filme Rio. Você tem você não pode pegar uma voz com timbre igual ao original. Não dá, não dá, não cria o imaginário brasileiro. A gente usa vozes que combinam com o corpo e não com timbre. Você tem meninas, adolescentes americanas, ou adolescentes, por exemplo, australianas, que falam, yeah, I know, vai colocar uma menina falando assim em português. Não dá credibilidade. Aí você pega uma menina que fale assim, oi, papai, e não, hello, father, hello, father. E aí você põe em português, oi, papai. E a menina toda bonequinha, você vai colocar, oi, papai. Uma vozinha que combine com a menina. Quer dizer, então, é um outro detalhe que a IA não vai fazer. A não ser que você tenha um gênio, você vai fazer o quê? Você vai ter um outro computador incrível, verificando tudo? Ah, pelo amor de Deus. E É, mesmo assim, não sempre vai vai ter ser. que contar com o humano operando a máquina, né? Pelo Senão não vai amor ter de como Deus. funcionar Mesmo nem que para seja um iniciar. só, não vai substituir a pluralidade de emoções e a pluralidade de coisas que a gente faz, gente, por favor. Né? Fantástico, fantástico. Eu gostaria de ouvir mais. Isso, A a gente gente aqui não estourou o ia nosso tempo, parar. né? É A gente já maravilhoso, estourou muito o maravilhoso. nosso tempo, não é mesmo? Maravilhoso. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Volte mais vezes. Vamos ver se a gente, né, faz mais desses bate-papos. Esse é um assunto importantíssimo, então eu peço Um para todos prazer, que estão viu? assistindo, compartilhem bastante esse vídeo, compartilhem bastante, principalmente a hashtag dublagem é arte, né? É super importante que a gente traga essa luta para todos os que trabalham na arte da dublagem e, claro, né, que, de fato, vislumbram o quanto essa arte também produz para o seu país e, claro, para as famílias, para a nossa sociedade que somos e quem fazemos essa nação. Então, eu fico com essa força de todos vocês. Eu quero agradecer imensamente, Isabela Quadros, nossa fantástica Agradeço, convidada Sabrina, aqui. minha querida colega da Abrace, né, meu amor? Coraçãozinho, eu não posso fazer o coraçãozinho, senão a gatinha vem, mas receba aí a energia do meu coração. E, gente, sugestão número 7, votem pelo Gov, para a gente manter a dublagem viva. É isso aí. Muito Obrigada, obrigada a mais uma todos.